favor. Tá? Deixa eu botar aqui. Pronto, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, gente. Está conseguindo, Henrique? Sim. Tá. Sim. Então tá bom. Posso começar? Vamos lá, vamos embora. Então tá bom. Então, assim, primeiramente, eu queria te agradecer, tá, Henrique, essa oportunidade para poder falar um pouquinho da minha experiência, da minha história em relação à terapia injetável. Obviamente, eu tenho meu conflito de interesse, é óbvio. Eu sou o speaker do Laboratório Pinedo, um laboratório de manipulação de São Paulo, de Santo André. E eu sou o speaker porque eu levei a eles um projeto, na verdade, há anos que eu estou muito incomodado, porque eu acho que a gente não evoluía em nada o nosso tratamento. Eu procurei vários laboratórios que eu já trabalhava e falava, olha, vocês têm que evoluir com isso aí, não dá para a gente fazer esse tratamento que a gente faz há 40 anos. E a resposta que eu tinha sempre é, não dá, isso já tentamos, e etc. Eu não sei até onde realmente não era possível, ou se eles estavam dentro daquela zona de conforto, que está bom assim, por que eu vou mudar? E aí eu acho que me empolguei com essa situação, acho que talvez pela própria reestruturação da ABENS, que eu acreditei e ela realmente renasceu. E aí eu comecei a ir atrás, apresentei um projeto para um laboratório que não trabalhava com a terapia injetável, embora tivesse grande expertise na manipulação de estéreis, né, que existe uma necessidade de uma planta muito cara e muito vigiada pela Anvisa, né? E levei há um ano e meio atrás esse projeto e foi aceito, e é isso que eu vou passar, então, um pouquinho para vocês. Bom, eu vou dar uma relembrada, né, para a gente ver como que a medicina sexual ela evoluiu de 50 anos, mais ou menos, 50 anos para cá, né? Se a gente pensar que o homem busca alternativas para melhorar a sua performance sexual desde o Antigo Egito, tá entendendo? Você vê isso em todos esses em museus e etc. Toda a história do homem buscando chifre de rinoceronte e ginseng e fórmulas e isso e aquilo. A gente até nossa geração é uma geração muito beneficiada, né? Porque a gente foi realmente na nossa geração que vieram os tratamentos. A gente levar, então, em consideração que nós ficamos 4.000, 5.000 anos sem nada, e desde a década de 70 que a gente começou, então, a ter realmente alguma luz no fim do túnel. Então, tudo começa na década de 70, 73, 74, com essas dois tipos de prótese, a prótese inflável e a prótese maleável do Scott Bradley e do Small Carrion, que até hoje elas foram as próteses que deram origem às próteses penianas que nós atualmente fazemos. Na década de 80, isso depois tem até no site um vídeo muito interessante que eu preparei, contando a história da terapia injetável, mas na década de 80, mais precisamente em 82, à esquerda, o Ronald Virag, era um cirurgião cardiovascular, estava fazendo uma cirurgia para revascularizar o pênis, que acreditava-se que isso poderia ser possível através de uma anastomose de um vaso, de uma artéria na veia dorsal do pênis, para tentar melhorar o fluxo sanguíneo peniano, e aí essa artéria que ele anastomosou, que ele recanalizou, ela entrou em espasmo, eles jogaram papaverina, que usavam para dilatar os vasos, e o paciente entrou em ereção por 2 horas, e aí eles viram que realmente tinha uma correlação entre a papaverina e a ereção peniana. E aí começaram a pesquisar muito. Em 83, esse senhorzinho aqui, esse vovozinho aqui, que é o Brindley, ele
bom, existem várias histórias, mas histórias publicadas, né, de que no congresso da AOA, de Las Vegas, em 1983, ele fez uma série de apresentações de resultados de aplicação com uma droga chamada fenoxibenzamina, que hoje não é mais utilizada. E aí, para surpresa de todos presentes, ele tinha se auto-inoculado a medicação no quarto, desceu, falou, olha, eu estou aqui no meio de uma palestra, que eu quero provar a vocês que é possível ter uma ereção sem ter nenhum tipo de estímulo sexual. Eu não estou tendo nenhum tipo de estímulo sexual, pelo contrário, estou tendo aqui todo o nervosismo de uma apresentação e eu estou em estado de ereção. E abaixou as calças. Eu tenho relatos escritos de que abaixou e tem outros que falam que não abaixou, estava por cima da calça, mas, enfim, foi bem esdrúxula essa apresentação dele, mas serviu para divulgar em todo o meio, a gente não tinha internet naquela época, né, mas se correu o mundo essa apresentação insólita do Brindley, isso em 1983. E daí começaram muitas pesquisas de quais as medicações que se utilizavam para poder ter ereção. Aí veio a prostaglandina, veio a fentolamina, então foram também vindo as mesclas de medicações, tá? E eu entrei na urologia exatamente em 91, 92, quando eu fui apresentado à urologia, e a terapia injetável era a primeira linha. Ou o paciente fazia terapia injetável, ou ele botava uma prótese peniana, ou recebia um tapinha nas costas e dizia que isso era coisa da cabeça dele, e ficava por isso mesmo, tá entendendo? Então, toda a década de 90, 80 e segunda metade, né, da década de 80 e toda a década de 90, a terapia injetável era o grande boom do tratamento, né? Em 98, chegou essa revolução maravilhosa, que é as medicações, o Viagra para tratamento oral, o primeiro produto oral. Nós já tínhamos o primeiro produto reversível, não cirúrgico, que era a injeção, virou o primeiro produto oral, e daí vieram todas as outras. Essas medicações, todas elas foram interessantes. A gente estava falando, né, do urologista que acaba não falando da terapia injetável, e eu vejo que o Viagra, o Cialis, essas medicações, elas foram muito boas para os pacientes, mas elas deixaram também os urologistas numa zona de conforto, de que eu prescrevo isso é fácil, então cada um acabou, por ser urologista, se considerando um especialista em medicina sexual, que isso não é uma verdade, né? Você, para trabalhar com medicina sexual, você tem que ter uma escuta apropriada, você não pode ter preconceitos, você tem que acolher muito bem o paciente. E muita gente fala, não, esse paciente é chato, o paciente é broxa, ainda usa termos que não convém, não se usam mais, mas isso é uma realidade que a gente vê. É o médico que às vezes não tem paciência, e às vezes não está preparado, às vezes isso mexe, inclusive, com seus próprios fantasmas, porque o médico está ali do outro lado também tem as suas dificuldades, como qualquer outro homem, dentro daí de uma estatística, a gente sabe que é muito considerável de homens que apresentam algum grau de disfunção erétil. Então, embora hoje, pelo guideline da AOA, em que você tem que oferecer, ele tem que ser o organograma, quer dizer, o uso das medicações, das terapias, eles devem ser linear e não sequenciais. Isso se propõe o guideline, ou seja, o paciente chega lá no consultório e você oferece, eu tenho tudo isso, eu tenho comprimido, eu tenho injeção, eu tenho prótese, mas na prática, mesmo, ninguém chega lá e indica uma prótese direta. Normalmente você vai começar do tratamento mais invasivo, que é a terapia oral, passando pela terapia injetável, porque ela é reversível, né? Eu sou muito contrário a pular determinadas terapias. Então, a gente sabe, a prótese peniana é boa? É boa. Ela é boa. Muito boa, quando dá certo. Então, você tem aí o índice de 1%, 2% de infecção e falha e rejeição. Para esses pacientes é o inferno, acabou.
entendendo? Praticamente, é recolocar uma prótese nisso. Quem trabalha com cirurgia sabe o quanto é difícil você colocar uma prótese no paciente que teve a sua primeira prótese rejeitada. É muito diferente do paciente que já fez, tentou medicação oral, não funcionou, tentou terapia injetável, não funcionou, migrou para a prótese peniana, ótimo. Se ele cair naquele grupo de 1, 2%, ok, ele tentou, já tinha tentado, não tinha nenhuma opção. É muito mais fácil do que o paciente que pula diretamente, não faz a terapia injetável, bota uma prótese, não se dá bem com uma prótese e fala depois, por que eu não fiz a terapia injetável? Por que ninguém me propôs a terapia injetável? Então, a terapia de segunda linha, hoje em dia, né, porque tem a medicação oral, mas usada em muitos pacientes, em cerca de 40% dos pacientes são candidatos à terapia injetável. Então, são aqueles pacientes que têm contraindicações ao uso dos inibidores da fosfodiesterase 5. Hoje em dia, cada vez menos a gente encontra, mas eram aqueles pacientes que usavam nitratos, né? Pacientes que preferem a terapia injetável, que já usavam antes da medicação, ou que pacientes que acham que ela é mais prática, porque se aplica 5 minutos antes, diferente de uma medicação que você tem que tomar 1 hora antes, vai depender do que você comeu, vai ser de como que você vai absorver aquela medicação. Tem alguns pacientes que falam, não, não quero isso, eu quero aquilo ali, vapt-vupt, de 5 minutos eu estou pronto, e aí eu já sei o que vai acontecer. Em 1 hora, o que vai acontecer? Eu não sei, tá entendendo? Tudo pode mudar, né? Então, outros homens que têm efeitos adversos, né? Ou seja, eles não toleram. O cara fala, doutor, eu vou tomar um remédio desse, eu fico enjoado, eu fico com uma dor de cabeça horrível, eu fico com o meu nariz entupido e tal. E sem contar aqueles que são ineficazes, né? Principalmente aqueles pacientes que têm uma disfunção erétil um pouquinho mais severa, pacientes diabéticos de longa data, pacientes com doença cardiovascular, com doença do endotélio, né? Pacientes que fizeram cirurgias radicais da próstata com lesão neurológica mais intensa, ou pacientes paraplégicos, porque como as vias neurais estão comprometidas, não adianta você dar um remédio que é um facilitador da ereção, como o Viagra, etc., porque não tem a cascata inicial que vai desencadear o aumento do GMP cíclico, que vai promover o relaxamento peniano. Então, esses pacientes têm uma resposta muito pífia com o tratamento oral. E é um tratamento extremamente bem sucedido. A gente sabe que a terapia injetável ela tem aí um índice de resposta satisfatória entre 80% e 90%, em alguns grupos até mais. Eu trabalhei muitos anos com pacientes lesados medulares e eu vou te falar que o lesado medular acho que se aproxima de 100%. Acima de 97%, 98% o índice de resposta eficaz com baixíssimas doses de terapia injetável. No entanto, eles têm resposta ruim à terapia oral. A outra coisa interessante da terapia injetável é trazer de volta um dos poucos exames que nós temos para ter uma avaliação da causa do paciente. Eu costumo dizer que o tratamento das disfunções, da disfunção erétil, ele evoluiu muito mais do que a propedêutica. A gente não sabe exatamente por que aquele indivíduo tem um problema. A gente vai, não, ele tem fatores de risco, ele não tem, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem uma doença de Peyronie, ele tem um hipogonadismo, ele é um ansioso, mas você não tem um diagnóstico, às vezes, preciso, e muitas das vezes o paciente quer um diagnóstico, quer se sentir investigado. Então, o Doppler peniano, eu até usei muito ele na década de 90, depois eu confesso que eu também abandonei, e hoje eu voltei com força total no Doppler, eu acho extremamente interessante, principalmente para você apresentar o método terapêutico para o paciente. Porque quando você fala para o paciente, eu vou fazer uma terapia injetável, ele vai imaginar uma seringa de 20 ml, aquela grande, uma agulha rosa, quem é da área médica e sabe aquela agulha bem grossa, fincada na glande. Essa é a primeira imagem que ele vai ter de uma terapia injetável. Então, eu vejo que é muito mais fácil eu migrar o paciente para a terapia injetável quando eu proponho a ele um exame de Doppler. Então, outra coisa interessante é que você também tem ali um exame que, para alguns casos, ele é curativo. Para um psicogênico, eu mostro a artéria para ele pulsando, brilhando, bonita, e eu falo, olha, rapaz, olha como é que você está bem, e etc. Aquele jovem sai dali com uma outra visão.
dele, ele foi convencido de que ele realmente está bem. E você pode também, naqueles indivíduos, usar como um marcador de risco cardiovascular. Então, o paciente tem uma insuficiência arterial, ontem mesmo eu fiz um Doppler peniano, um paciente com uma insuficiência arterial, e quando eu tenho uma insuficiência arterial, eu testo, eu aplico mais, eu faço de tudo, que eu sempre quero ter um resultado normal do exame, eu busco muito o resultado normal. Sempre acho que qualquer resultado anormal é um erro, uma falha técnica minha, então eu vou muito. E realmente não dava, ele tinha todo o padrão, como está aqui visto aqui embaixo, assim, um padrão mais de insuficiência arterial. E depois, conversando com o paciente, ele falou, não, eu inclusive, estou indicado cirurgia aqui para minhas pernas, porque eu tenho uma obstrução nas pernas, eu quase perdi uma das pernas, e etc. Ou seja, é um indivíduo que tem uma doença do endotélio, tem uma doença endotelial, né? Diabético, hipertenso, ex-tabagista, e etc. Então, o Doppler peniano ele também serve para isso, né? E a terapia injetável é um tratamento que ele já passou pelo crivo do tempo, né? Ou seja, a gente utiliza isso aí há 30, 40 anos. Eu tenho quase 30 anos que eu faço terapia injetável. Comecei a fazer terapia injetável em 92, né? Fiz 30 anos de terapia injetável. E os estudos mostram que ela realmente é eficaz, a chance de um priapismo é extremamente aceitável, a própria nodulação peniana, que são os efeitos adversos que mais assustam, que é o priapismo e o nódulo com curvatura, são índices muito baixos. Pequenas alterações como hematoma, dor, também são bem contornáveis, né? Então, assim, a conclusão baseado em evidência científica é que é uma terapia segura, ela é eficaz. Agora, tem que atentar, porque ela não tem fórmula. Você tem que educar o paciente, você tem que personalizar a dose dele, e às vezes falta um pouquinho de experiência no profissional, ele acaba, então, achando que isso aí é um bicho de 7 cabeças, quando, na verdade, não é. A outra coisa que a gente também está vivenciando, principalmente aí nos últimos 15 anos, mais ou menos, e cada vez mais, é a disfunção erétil pós-prostatectomia radical. E isso aí é uma coisa, assim, que beira o absurdo, porque a quantidade de homens que estão sendo submetidos à cirurgia radical ela é enorme, com todo mundo fazendo técnicas de robótica, isso e aquilo, e a gente sabe que, pelo menos hoje ainda, talvez devido à curva de aprendizado, não existe diferenças estatísticas significativas entre uma cirurgia aberta tradicional e uma cirurgia robótica. Você tem, sim, melhora da recuperação pós-operatória, assim, que é fantástica, de altíssimo nível. Obviamente que você pode conseguir a identificação mais fácil dos feixes nervosos, está entendendo? E aí conseguir manter, mas é muito difícil. Quem opera sabe que é difícil, não tem ali um lugar certinho, é um feixe, não é um nervo único, às vezes é um feixe. E a própria manipulação, quando você vai fazendo a dissecção, você vai causando uma neuropraxia, você não tem uma lesão, mas você causa uma neuropraxia, e essa neuropraxia é que vai levar a hipóxia, vai levar aquelas alterações daqueles danos todos que vão evoluir com a disfunção. E o que acontece? Esses pacientes, muitos, mais da metade, não recuperam a sua ereção espontânea no fim de 2 anos, que seria mais ou menos o prazo. Alô? Oi. Oi. Alguém deu um oi aí. Mas então é isso. E aí o que acontece? Os médicos acabam não indicando no tempo certo que deveria indicar a terapia injetável. Faz a cirurgia, às vezes não toca mais no assunto, não aborda muito se o paciente está, passa uma tadalafila diária, o paciente sente o pênis tendo aquela tumescência, né? Eu cansei de falar, você tem reação? Ah, tem, doutor, eu tenho uma reação, eu sinto que o meu pênis incha. Eu falei, e você penetra? Ah, não, não penetrar não dá para penetrar. Eu falei, então não adianta. Então não adianta, mesmo que você saber bate perna, bate braço, joga na água e afoga. Ou seja, não é funcional. Então o pênis não é funcional. Então a resposta desse paciente costuma ser ruim e os profissionais acabam postergando muito o encaminhamento desses pacientes, né? E vários estudos já mostraram que quanto mais você posterga
a terapia, qualquer terapia, seja ela injetável, uma vacoterapia, alguma coisa que possa promover uma ereção peniana, você tem isquemia desse pênis, você tem depósito de colágeno nessa túnica albugínea, nesse tecido cavernoso. Então, esse indivíduo vai ter respostas piores, até o encurtamento peniano vai poder acontecer se ele não fizer o tratamento. A gente tem que lembrar que a ereção noturna, a ereção espontânea, é um mecanismo de defesa que nós temos para manter o nosso pênis em estado sempre de atividade. Então, aquele indivíduo que é religioso, que não estimula a sua ereção, um jovem também, que ainda não está na puberdade, não se masturba, etc., como é que ficaria? Aquele pênis o tempo todo em estado flácido, sem uma oxigenação adequada. Então, você tem a ereção noturna. Esses pacientes pós-radical perdem a ereção noturna e perdem essa ereção espontânea. Então, você não tem aquele fluxo sanguíneo adequado, oxigenando aquele tecido peniano. E aí, o que a gente vê é que os pacientes vão tendo uma piora. E aí, a gente vai chegar agora aonde que eu queria, né? Que é falar de novidade, falar de tecnologia, de falar de como a gente pode melhorar a vida dos nossos pacientes, e foi isso que deu origem a essa nova terapia. Não se acomodar com o que tem, se colocar na dor da outra pessoa que está ali à sua frente, né? Se eu tivesse uma disfunção erétil severa após uma radical, ou então por outra razão qualquer, o que eu gostaria de fazer? Estava bom assim? Do jeito que está bom? Ou eu gostaria de algo mais, né? E aí, quando a gente vai ver o que nós evoluímos nos últimos 20 anos? Nada. Esse aqui era um slide de um consenso de 2002, em Campinas. Então, estava lá, tratamento de primeira linha, medicação oral, terapia sexual, tratamento de segunda linha, dispositivo de vácuo, comprimido intrauretal, que era o MUSE, que agora tentaram parir aí uma medicação, um gel de prostaglandina, que eu não acredito naquilo de maneira alguma, talvez casos raros, talvez até como um placebo tenha eficácia, porque o MUSE vinha com uma indústria farmacêutica fortíssima, tá? E não deu resultado algum, só dava uma dor uretral muito mais desconfortável do que uma picada no pênis. Então, acho que era a minha mensagem para isso em relação à terapia intrauretral. A terapia intracavernosa é a prótese peniana, ou seja, passaram-se 20 anos e nós não tivemos absolutamente nada. O que tem assim de visão do futuro? Terapia de onda de choque, que naquela fase, né, como toda a área da medicina. Primeiro diz que serve para tudo, depois diz que não serve para nada, e aí até que você vai encontrar qual é o paciente ideal, qual é a técnica ideal, qual é o equipamento ideal, e a gente ainda não tem isso de maneira robusta. Célula-tronco, plasma rico em plaquetas também fazem parte desse grupo da terapia regenerativa, que, na verdade, não trata o sintoma, mas tenta regenerar ou recuperar a função daquele órgão, mas isso não está disponível ainda para a gente. Isso aí está em termos de pesquisa. Você não pode falar hoje, olha, eu vou prescrever para o meu paciente daqui a um mês para ele fazer plasma rico em plaquetas, para ele fazer onda de choque com excelente resultado. E o paciente que está procurando um profissional, ele pode levar 5 anos para procurar, mas quando ele chega no consultório, ele não quer esperar 5 dias para poder ter uma solução para o caso dele, tá entendendo? Então, ele não quer fazer um tratamento para daqui a 6 meses, para ver se vai ter alguma resposta ou não, ele quer algo melhor. Então, você pode fazer uma terapia de onda de choque em paralelo com uma outra maneira de tratar esse indivíduo e dar a ele uma condição de ter uma atividade sexual adequada. E aí a gente volta naquela questão, né? A medicina evoluiu muito, realmente evoluiu muito. A gente faz robótica, daqui a pouco a gente vai fazer robótica à distância, quando você tiver aí um 6G, um 5G, que não tenha delay, etc. Acho que é o futuro, realmente. Mas a medicina sempre está aquém da ciência. Você vê, em 69, o homem tinha tecnologia para botar o homem na Lua, pousar ele lá e devolver ele de segurança para a Terra.
E o pesquisador que proporcionou isso, o astronauta que estava lá, se tivesse uma disfunção erétil, teve que esperar 5 anos para pôr uma prótese peniana. E aí a gente vê hoje, a gente vê lá, tem inteligência artificial e não sei mais o quê, aí mexe um drone e um carro em Marte, a gente olha para o céu e não sabe nem onde que é Marte, tá entendendo? Mas mexe daqui. E a terapia injetável? A gente usa a mesma terapia injetável que o Virag propôs há 40 anos atrás. Tá? E aí a gente entra numa outra situação, né? É o convencimento que falta do médico para mostrar isso ao paciente. Existe realmente um temor de agulha, existe aquela aiquimofobia que atinge até um número razoável de pessoas, mas a questão não é a seringa, não é a picada. Eu, nesses anos todos, eu nunca tive um paciente que tenha chegado para mim e falado: doutor, olha, toma aqui de volta a terapia da injeção, porque a picada dói. Não. O paciente sempre fala o seguinte: ó, a primeira você vai estranhar, a segunda você vai ver que não tem nada demais, a terceira em diante é a flechada do cupido, e é assim que os pacientes normalmente encaram a terapia injetável. Mas muitos não querem nem tentar, porque seringa não te remete à saúde. A seringa, ela desperta os seus medos mais infantis. Uma criança ela tem medo de 2 coisas: palmada e seringa, e injeção. Então, você falar, vai lá, pega a seringa, vai injetar, não tem. E é interessante como que não, o problema não é a dor. Existe um trabalho bem recente, está aqui embaixo, depois eu posso também mandar para vocês, que era uma avaliação da expectativa de dor que o paciente sentia. Então, pegaram pacientes que iriam fazer terapia injetável e deram uma escala de dor. Qual é a dor, de 0 a 10, qual é a dor que você acha que vai ter? Entre 0, você não vai ter dor nenhuma, e 10, você vai ter a pior dor da sua vida. E a média foi 5. Tá? Pegaram esses pacientes, levaram para um local, não injetaram nenhum tipo de medicação, porque a gente sabe que as medicações, dependendo do tipo dela, por exemplo, a prostaglandina pode ter uma ereção mais dolorosa, tá? Não fizeram nada, só fizeram a picada nesses pacientes. E entregaram novamente o mesmo questionário de dor. E aí a média caiu para 1. Ou seja, que é exatamente, a picada é 1. É espremer uma espinha, é puxar um pelo, é exatamente isso, a picada da terapia injetável. Mas isso faz com que muitos médicos, urologistas, e nós, em geral, a classe urológica em geral, tem um pouco de culpa disso, né? De abandonar um tratamento, não ofertar o paciente no tratamento, não convencer o paciente de como é bom a terapia injetável para ele diante da falha. Às vezes o paciente tem medo de fazer a terapia injetável e não tem medo de botar uma prótese peniana que é extremamente mais agressiva para ele do que uma simples picadinha, tá entendendo? Então, é isso que a Andropain ela se propõe a trazer de volta para o urologista geral o protagonismo da terapia injetável, ou seja, a terapia injetável ela não precisa ficar na mão do andrologista só, tá entendendo? Nós, urologistas, em geral, somos capacitados, ou deveríamos ser capacitados para ensinar e fazer a terapia injetável. Né? O que a gente vê na prática é que os residentes hoje não sabem de nada, os novos urologistas não têm a menor cacuete de como é que faz uma terapia injetável. Ouviu falar, tem uma ideia, quer encontrar a dose, que é um grande erro. Dose não se encontra, quem encontra a dose é o paciente. Você faz uma dose mínima para ele e fala: olha, a partir daqui você vai aumentando gradualmente e até que você encontre a sua dose. Se você faz isso, a chance de você ter uma ereção prolongada é mínima. Agora, se o médico acha, não, eu acho que eu vou dar 20, eu vou dar 30, eu vou dar... Não existe receita de bolo, tá entendendo? Você tem, obviamente, alguns cuidados. Ó, eu tenho uma pós-radical, eu não vou fazer prostaglandina porque pode dar muita dor. Eu tenho um paciente neuropata, um paraplégico, eu vou começar com uma dose muito baixinha porque eles têm uma resposta muito exacerbada. Né? É um paciente já idoso, cardiopata, com uma disfunção erétil de longa data. Eu sei que ele vai precisar de medicações um pouquinho mais fortes, né? Ou idosos um pouquinho mais elevados.
Então, eu apresento para vocês, para quem não conhece, né, acho que muitos já conheceram, a Andropen. A Andropen, ela é algo extremamente simples, ela é trazer toda aquela terapia que já existia dentro de um cartridge, de um cartucho, semelhante ao cartucho de insulina, ou de dentista, que é a mesma coisa, parecido, feito dentro para ser usado numa caneta de insulina, como a que nós utilizamos, que é uma caneta de insulina que está disponível em farmácia. Ela tem, para quem faz paciente diabético, às vezes já tem a própria caneta. Então, na verdade, o que nós fizemos foi apenas juntar pontos que estavam soltos. Nós tínhamos uma medicação extremamente eficaz, já passou pelo crivo do tempo, muito boa. O problema dela era o quê? Baixa adesão, o paciente refratário. E a gente tem, do outro lado, uma tecnologia que também já passou pelo crivo do tempo, que é a terapia de injeção de caneta para insulina. E, óbvio, todos os trabalhos mostram que quando o paciente da insulino dependente passa a usar a caneta, ele tem muito mais aderência ao tratamento, ele erra muito menos a dose, então ele aceita muito melhor. E hoje em dia a gente está vivendo a fase das terapias injetáveis para controle de peso. Quem aí já não ouviu falar, não conhece alguém que ou já não tomou um Saxenda, um Ozempic? Eu duvido que, se essas medicações necessitassem de uma seringa para poder aspirar, se a quantidade de pessoas que estão usando Ozempics e Saxendas seria o que é na realidade. É porque há um facilitador. Isso aí é uma canetinha, uma picadinha, e pronto, vai lá e coloca. Então, isso não é novo, gente. Eu não criei isso aí. Qualquer pessoa já pensou nisso. A diferença é porque a gente conseguiu, dessa vez, pôr em prática. E, olha, em 90, um alemão de Hannover, ele já tinha proposto uma terapia injetável, era uma dose fixa, só tinha uma dose, o paciente não podia mudar a dose, o médico que tinha que estipular, e etc. E depois, um outro autor, que é o Montorsi, é um italiano que trabalha com terapia com andrologia há muitos anos, foi um dos primeiros a propor a terapia injetável pós-prostatec radical. Ele, então, escreveu no artigo em 2010, mais ou menos 2003, se eu não me engano, 2002, um artigo onde ele falava que na clínica dele, lá se eu não me engano, em Milão, ele tinha aí uma canetinha que ele adaptava para os pacientes dele. Mas não, você vai lá, joga lá na internet, você pode jogar na língua que você quiser. Eu já pesquisei tudo que foi possível e não tem nada. Você vai, eu tenho um paciente que ele é rico, ele é milionário, ele viaja para o mundo inteiro, ele tem acesso a uma terapia injetável? Não tem. Ele vai ter que usar. Ele vai sair daqui, ele vai para a América, vai sair daqui, vai para Paris, ele vai usar seringa, tá? Então, é isso. E essas formulações que nós bolamos foram as formulações que se adaptam a qualquer uso de fórmulas que os pacientes já estejam usando de outras farmácias de manipulação. Então, nós temos um Bimix, que não leva prostaglandina, ela é mais barata, ela não causa o desconforto da aplicação da prostaglandina, que é mais um mediador de dor, então ele pode ter uma ejeção um pouquinho dolorida. Ela é termoestável, então o paciente carrega aquilo no bolso para qualquer lugar, mas ela também não é tão eficaz. Então, a gente tem as chamadas mesclas, os trimixes. Então, tem trimix com pouca prostaglandina, trimix com muita prostaglandina. E também, algumas vezes, alguns médicos associam a papaverina. Eu tenho um pouco de medo da papaverina, porque ela tem um pH mais ácido e ela pode estar associada à nodulação, a nódulos. Eu confesso que, para mim, o que está associado a nódulo é erro de aplicação. Aplicação errada em volumes altos. Então, quanto menor... Eu trabalhava com pacientes paraplégicos, a dose é muito baixa, ninguém usava prostaglandina, só papaverina e fentolamina. Eu não me lembro de ter nenhum caso de nodulação nesse grupo específico de pacientes que usam doses baixas. Então, a nodulação está associada a aplicações em volumes maiores ou erros de técnica de aplicação. E a outra grande sacada que eu acho que a gente teve foi ter também a medicação reversora.
Porque a gente tem que lembrar que tem um paciente que mora perto, que ele vai ter meu telefone, que daqui a 1 hora a gente se encontra. Mas eu recebo, por exemplo, pacientes que moram em Macaé, que moram em Campos, que só dele, quando ele resolver vir aqui, ó, eu tenho 3 horas de ereção, eu vou procurar o doutor Coutinho. Ok, vai levar 5 horas para chegar até aqui. Tem pacientes que querem viajar, que viajam muito. Ah, eu vou para a Europa, eu vou para o Nordeste, e aí? Como é que eu faço? E se eu tiver uma ereção prolongada? A gente sabe que a ereção prolongada ela só é comum quando o paciente ou é irresponsável, ele não usa a dose e a orientação que você deu, ou na fase inicial, principalmente naquele paciente neurogênico, naquele paciente psicogênico, então ele usa um dia 5, aí a dose estava boa, aí outro dia ele estava nervoso, 5 não funcionou, aí ele resolve passar para 7, aí 7 ficou forte demais porque ele estava um pouquinho mais tranquilo. Então, ou seja, isso pode acontecer. Então, a ideia foi dar ao paciente a opção dele ter com ele um reversor, que, obviamente, não é para banalizar a reversão. Não é o paciente falar, eu vou usar qualquer coisa que eu vou lá e reverto. Não, é uma droga vasoativa. Obviamente, você tem que medir pressão antes, você tem que checar se o paciente está com a pressão adequada, mas a técnica de reversão é a mesma de aplicação. Se o paciente te ligar de madrugada e falar, doutor, eu estou há 2 horas em ereção. Ok, você tem o seu reversor? Tenho. Tira a caneta, tira o cartucho, coloca o reversor e faz dentro de um protocolo, que inclusive nós já temos um protocolo já bem definido para o paciente. Então, isso aí dá um pouco mais de tranquilidade também para os médicos e os pacientes que têm medo da ereção prolongada. A outra coisa que eu acho que a gente está trazendo não é apenas uma caneta. A Andropen não se resume a uma caneta. A Andropen é um conceito de acolhimento do paciente e do médico prescritor. Porque se a gente for ver no mundo da urologia, lá, e 5.000 urologistas, talvez menos de 10% domina realmente a terapia injetável, que gosta da andrologia. Outros não. São ótimos cirurgiões robóticos, são ótimos urologistas de cálculo, mas não dominam a terapia injetável. E a gente também tem que saber que não existe só esse eixo, Rio, São Paulo, Sudeste. Existe o paciente que está no interior do Mato Grosso, está no interior do Piauí, está no interior do Acre, e às vezes ali não tem profissionais, muitos profissionais, para que ele possa escolher, como, não, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vou, eu vou no Coutinho, eu vou no Henrique, eu vou no fulano, no cicrano, porque sabe que entende isso, a gente não tem. Então, esse site, ele é um site que está muito bem construído, eu vou mostrar para vocês aqui, porque está muito bem montado, se modesta, a parte ele ficou muito acolhedor, e ali tem espaço para o paciente, onde ele tem uma bula em vídeo, que explica tudo para ele, e tem um espaço para o médico. Então, o médico pode entrar em contato, tem tudo que eu aprendi em 30 anos, eu coloquei ali, porque eu acho que conhecimento a gente propaga, a gente não guarda para si, tá entendendo? Então, eu botei todo o conhecimento que tinha e, obviamente, a gente vai melhorando. Então, esse aqui é um site, mas eu vou mostrar para vocês, um site preocupado, inclusive, na inclusão, com todas as raças, com todos os gêneros, as orientações sexuais e etc. A gente tem esse tipo de preocupação. E a outra coisa é avançar em educação continuada, né? Ou seja, a gente participou, foi lançado no Congresso Paulista, nós vamos estar presente agora na Jornada Carioca, nós estamos em conversa com a ABES para ter um patrocínio vultuoso, porque é uma instituição que muito séria, e a gente passou os últimos 2, 3 anos aí mendigando algum apoio e não tivemos, né? Então, acho que a ideia é dessa. E tem uma série de acessórios, a gente tentou pensar em tudo. Então, você tem aqui um modelo peniano, eu vou até mostrar aqui, que eu criei, é um modelo em acrílico. Então, aqui tem um desenho, está aqui embaixo também, para quem quiser ver aí na tela, né? Tem um desenho do corpo cavernoso, então o médico pode mostrar para o paciente por que ele vai fazer daquela maneira, e etc., como que é a anatomia. Tem um pênisinho, que é um pênis pequeno, que é exatamente para poder sugerir que seja um pênis em estado flácido, que é um pênis de tamanho pequeno, e aí o médico pode mostrar para ele, ó, é feita aqui a aplicação e etc. Tá? A gente pensou em bolsinhas térmicas, né?
tanto para longa distância, para o paciente viajar, mas também para aquele paciente que não quer se expor, né? Ele quer usar aquilo como se fosse uma insulina e tal. Então, ele tem uma bolsinha térmica que ele pode botar quando o remédio for termosensível, que tem prostaglandina, ele bota aqui. Eu esqueci de trazer aqui o gelinho, mas ele coloca, então, um gelinho aqui dentro, para dar aí 2, 3 horas aí de autonomia para ele poder levar para algum local. E também as opções de agulha. Você pode falar, eu quero que o meu paciente use agulha de 8 milímetros, que é o que eu considero a melhor. Não, eu prefiro que ele use a de 10 ou a de 12. Em algumas situações, até uma de 6 é possível, né? Desde que o indivíduo tenha já uma certa expertise. Então, a gente fez toda essa preocupação também com o remédio está vindo assim, olha, numa apresentação muito acolhedora, onde ele tem aqui o cartuchinho dele aqui dentro, né? E recebe a medicação. Esse é o cartucho, olha. Então, ele tem aqui uma etiquetinha com a validade, com tudo. Aqui vão ter mais ou menos, aqui tem 3 ml, vão dar aproximadamente 10 doses, pode dar 15 doses, pode dar 20 doses. O mínimo que a gente consegue são 5 doses. Um paciente está usando uma dose altíssima, e isso é raro. O paciente está precisando dessas doses tão altas, mas talvez seja melhor ele migrar realmente para uma prótese peniana. Mas é uma medicação que aí vai durar aí 10, 15 doses, isso aí, dependendo da frequência com que ele usa, ele tem um tempo bem aceitável. E tudo isso com um laboratório, como eu falei, que não tinha expertise da terapia injetável, mas tinha muita expertise e muito conceito na manipulação de injetáveis, e acabou que eu tive que eu acabei sendo beneficiado pela sensibilidade de uma mulher, que é a Marilei Bertá, que é a CEO, uma farmacêutica de São Paulo, muito bem formada, mas que teve essa sensibilidade feminina de entender a demanda masculina, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para botar esse indivíduo, esse homem que é tão sofrido, que acaba, às vezes, sendo uma presa fácil de profissionais que não são muito bem intencionados, né? Porque ninguém divide a sua dificuldade sexual com os demais. Se você tem um problema no joelho, você pede uma indicação do ortopedista, você conta em detalhes a sua artrose, você conta em detalhes o seu problema ocular, até a sua úlcera é capaz de contar, mas ninguém fala sobre as suas dificuldades sexuais, né? Então, isso acaba, os homens vão se fechando e viram presas fáceis de profissionais pouco afeitos ao que é correto e ético da nossa profissão. Bom, eu queria agradecer a poder apresentar, ela termina aqui, porém, se vocês me permitirem, eu posso acessar aqui o site e deixar e mostrar aqui uma navegada rápida e abrir para perguntas aí, Henrique. O que você acha aí? Como é que nós estamos aí do Vai tempo? lá, bota aí pra gente ver. Não precisa ser rápida, não. Mostra com calma. Tá, então eu vou interromper aqui e eu vou botar aqui o site. Eu vejo se o site está aberto. O site tá, vou abrir aqui, só um minutinho aqui, vou voltar. Não sou muito afeito. Bom, agora eu vi que minha adorável e amável esposa também está assistindo, isso aí ainda me deixa ainda mais feliz, tá? Bom, esse aqui é o site, tá? Da Andropen, www.andropen. Depois eu posso mandar até para vocês aí, existe um cartão digital que você pode acessar tudo. Então, ele tem aqui um home, que é a primeira página. Então, a gente vai falando sobre o que é a terapia de forma bem leve, né? Mostrando a importância do sexo na qualidade de vida, citando até artigos aqui da minha querida professora Carmita Ábido, a maior pesquisadora do comportamento sexual do brasileiro, né? Aqui temos aqui um questionário, o IEF, que o paciente pode clicar e aqui ele entra num questionário, olha, então ele vai fazendo os testes, olha, próxima pergunta, vamos lá, como você classifica a sua confiança em manter uma ereção? Ele vai marcando, e aí ela vai pontuando, no final entrega para ele qual é
a pontuação. Deixa eu voltar aqui porque não vem ao caso. A gente vai, então, aqui ter todos os contatos, o WhatsApp para o indivíduo adquirir, ter o acesso à medicação, que essa medicação ela só é vendida em farmácias de manipulação. Ela não é vendida na farmácia comum, né? Ela é vendida em farmácias de manipulação. Então, tem que ser comprado diretamente com eles lá. E só com receita médica, isso é outra coisa muito importante. Eu sou extremamente rigoroso nisso, porque eu mesmo já sofri um pouco disso, de ver pacientes meus comprando medicações diretamente do laboratório, e eu falava, ué, como se eu não dei receita nenhuma para esse paciente, né? Então, isso aí é extremamente rigoroso nisso. Aqui fala sobre a Andropen, então, ela fala sobre o laboratório, aqui fala sobre a história da terapia injetável, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, que é muito interessante, que fala sobre a história da terapia. Eu pesquisei elaborei esse vídeo, que é um vídeo bem interessante, e fala de todas as apresentações que nós temos disponíveis. A 1 e 2 já estão sendo comercializadas, a 5 e a 6 vão estar disponíveis em cerca de um mês, porque eles passam por análise microbiológica. A 3 e 4 a gente vai dar uma seguradinha para ver também qual é a demanda, né? Qual é a medicação que a gente tem maior procura, e também vamos estar sempre abertos a novas formulações que sejam da demanda. E também os 2 reversores, a fenilefrina, que já está disponível, por enquanto ainda em frasco ampola, ou seja, naquele frasquinho que tem que usar isso, ou seja, é mais para o médico mesmo, mas já vai estar disponível daqui a pouco também em cartuchos para os pacientes. Tá? Então, aqui falando um pouquinho também sobre a coisa. E agora, tem aqui um espaço de perguntas, né? Então, o paciente tem uma série de perguntas que ele vai, olha, existe algum efeito colateral? Ele entra, sim, são contornáveis, tal, são esses, tem todas as perguntas que o paciente pode fazer, tá entendendo? Então, é bem simples, o paciente pode navegar aqui antes. Aqui tem um acesso para o laboratório, quem quiser saber um pouquinho mais do laboratório Pinedo e tudo com que eles trabalham muito também terapia integrativa, medicina integrativa, são muito respeitados nisso. E a gente tem aqui, então, a área do paciente. Esse aqui é o que eu fiz com muito carinho, porque a gente vai ver bula até de outros produtos. A bula é um pedaço de papel com 4 desenhos e fica tudo nas costas do profissional de treinar. E aqui são bulas que, obviamente, não substituem a consulta médica e o treinamento com o médico, mas o paciente pode já, antes de ir na consulta, ele tem todas as orientações como que é feito, como que faz a aplicação, onde que conserva a medicação, como é que prepara. Então, ele pode passar a bula daqui, ó, eu vou dar uma clicada aqui, rapidamente, mas a bula é de altíssimo padrão, toda feita com desenhos, com fotos, explicando passo a passo da aplicação. E o mais interessante, que muita gente tem preguiça, aqui eu mostro como é que classifica a qualidade da ereção. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Não, deixa eu ver se eu voltar aqui. Não, é mais embaixo um pouquinho. Então, aqui, como você ensina ele como é que ele classifica, ó, grau 1 não tem rigidez alguma, grau 2 ele fica lá com uma tumescência, mas não penetra, grau 3 penetra, mas aquele meio barro, meio tijolo, que tem que melhorar, tá? Já dá para dar um resultado. E grau 4, a rigidez plena, isso vai servir para ele poder também te posicionar qual é. E aqui é uma tabela em PDF que o paciente pode imprimir, você imprime para o paciente, ou ele mesmo imprime, olha lá. E aqui tem tudo, ó, qual é o tipo de medicação, qual é a dose inicial, de quanto em quanto ele vai aumentar, qual é a dose limite, ele vai anotando aqui, ó, a data que usou, a dose que usou, a qualidade da ereção, tem aqui mais uma cópiazinha, ó, da qualidade da ereção e o principal, o contato daquele profissional para o caso de uma ereção prolongada, porque quem vai fazer terapia injetável tem que saber que o paciente tem que ter o contato dele para alguma coisa. E aqui, olha, que eu acho que é o que eu mais gostei de poder ter preparado, que é um vídeo.
Toda bula... Vocês vão falar que eu vou diminuir um pouquinho, ficou muito alto. Peraí. Eu vou passar um pouquinho rápido, depois vocês podem acessar, tá? Mas aquilo é tudo explicado. Nós escolhemos uma mulher para falar, exatamente para poder dar um pouquinho essa validação de uma mulher de falar assim, cara, os fins justificam os meios. Se você quiser usar isso, que use, que seja ótimo. A ereção peniana ela equivale à lubrificação vaginal. E qual é o homem que vai ficar incomodado da mulher usar um lubrificante para sentir menos desconforto, para poder ser mais confortável o sexo para ela? A excitação da mulher, a lubrificação, excitação do homem, ereção. Então, não é isso. É isso que a gente tem que quebrar, essa ideia de que eu sou imbrochável. Bom, política à parte, né? Mas isso aí não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Até acho que é um desrespeito, se a gente levar em consideração que após os 40 anos de idade, estatisticamente, mais da metade dos homens já apresentaram algum grau de disfunção erétil, então isso aí está totalmente fora da realidade. Então, olha, está aqui toda a aplicação, como é que é feita, ó. E aqui é como que é feita a aplicação, olha. Então, por exemplo, eu posso falar para o paciente, olha, compra a medicação, assiste inúmeras vezes o vídeo, tá? E você vem aqui comigo que eu vou fazer um repasse com você, tirar alguma dúvida e etc. Vai fazer na minha frente, eu vou apenas ajustar, ó. Então, está tudo muito assim, detalhado para o paciente. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? E aí depois quem quiser assistir. Isso aí também serve de educação continuada. Por exemplo, eu vejo pacientes que eu comecei a fazer a terapia injetável, começo a fazer, e 6 meses depois eu falo, faz aí para eu ver. O cara está fazendo tudo errado, tá entendendo? Então, sim, a gente tem que lembrar que tudo que você passa para o paciente, ele vai absorver 30%, 40%. Então, ali está sempre educação continuada para o paciente, pode estar sempre vendo. Aqui são os blogs de notícias, a ideia é que daqui tenha várias informações que sejam interessantes também para o homem navegar, que fale sobre alimentos, que fale sobre vinhos, que fale sobre atividade física, que não trate apenas a disfunção erétil como só um enrijecedor de pênis, mas sim tratar aquele indivíduo que está por trás daquele pênis, porque o pênis ele não é... Eu falo sempre, o pênis não, a ereção peniana ela não é termômetro de amor, ela não é termômetro de masculinidade, ela não é termômetro de performance, de um homem que tem uma grande performance, mas é termômetro de saúde física e saúde mental. Se o indivíduo cuida mal do seu corpo, o pênis grita por ele e fala, ó, vou funcionar mal, porque você está com o açúcar alto, o triglicerídeos alto, você está obeso, sua testosterona está baixando, tá entendendo? Então, o paciente um paciente ansioso, é o paciente que não tenta trabalhar as suas ansiedades, então ele tem aí uma disfunção psicogênica. Então, o pênis sempre vai ser um termômetro da sua saúde física e mental. Então, a ideia é essa, trazer aqui, eu já encomendei da minha esposa, está aqui então ao vivo, para ela dar para a gente aqui a expertise dela na área da vacoterapia, para ajudar esses homens pós-prostatectomia radical a fazer a vacoterapia, ou pelo menos ter uma ideia para os profissionais que possam orientar esses homens. Então, aqui são vários artigos, tem também as orientações da reversão. Então, a reversão está aqui, ó, tudo de acordo com os guidelines principalmente da European, foi onde eu me baseei mais, mas também recebe de outros guidelines, da ISSM e outras todas, tudo de maneira muito responsável, mandando o paciente ter um aparelho de pressão em casa, ter uma medicação antipertensiva, não usar se tiver com a pressão elevada. E, finalmente, eu vou tentar correr aqui, porque eu me empolgo, né? Mas, finalmente, aqui é a área do médico, onde ele se cadastra. Eu já me cadastrei aqui, então eu estou aqui. Então, só o médico tem acesso a essa área, o paciente não tem acesso a essa área.
E aqui é para ajudar o profissional que não tem tanta expertise. Então, ó, como montar um programa de terapia injetável? São várias perguntas. Como escolher a fórmula ideal e a dose ideal? Como iniciar o tratamento? Quando devo alterar a formulação? Tudo que um profissional pode querer saber está aqui, ó. Como conduzir as reações adversas. Então, está tudo aqui para ele, tá? Temos também, se o médico quiser, a gente tem uma série de artigos que podem ser enviados para ele. Aqui a outra parte também é como, ó, selecionando os pacientes, fazendo testes de ereção, ó, várias dicas. Dica que é pulo do gato. É o pulo do gato, eu passei o pulo do gato. Aquilo que a gente às vezes esconde, está aqui, tá entendendo? Então, para ele, ó, alerta dos riscos, tá? Como é que se programa uma terapia, como é que você faz. Então, está tudo aí, ó, para os pacientes. E aqui, um facilitador. Como que você vai prescrever? Ah, eu quero prescrever Aerosum. O médico clica aqui, baixa aqui a receitinha dele, olha, e está aqui, ó. Ele habilita ou imprime direto. Receituário, Andropen, Aerosum. Ele bota o nome do paciente, já vem a formulação, qual é o cartucho, um lembrete para nunca reaplicar o remédio. Terapia injetável é terapia de tiro único, tá? Nunca reaplicar. Em caso de uma. Você especifica quanto que você quer que ele aplique. Em caso de resposta suficiente, você manda ele aumentar de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5 unidades. Você também pode estipular qual é a dose máxima que você quer que ele chegue, data, carimba, dá para o paciente tira uma foto daquilo, manda no WhatsApp e adquire a medicação. Então, tem todas as formulações, aqui a formulação, eu não sei porque ela abriu junto aqui, da reversora, também a mesma coisa, ó, tá bom? Então, eu tenho essas formulações. Então, aqui, ó, como prescrever Andropen reversora, que é a Faicine, está disponível, como prescrever Andropen Eros 1, Eros 2, a 5 e a 6, que vão ser as que vão estar disponíveis. Mas aqui um lembrete para o médico, quais são todas as formulações disponíveis. E aqui, olha, o que eu falei, o banco de artigos científicos, caso ele queira, a gente não deixa aqui, mas ele se conecta aí, a gente manda, tá? Cursos que vão ser feitos, vários cursos de treinamento, a ideia é cursos online e cursos presenciais, a ideia é que esses cursos sejam bem acessíveis, né? Porque a ideia é fomentar a educação, fomentar conhecimento. Né? E um saque médico. O cara que não conseguiu, está em dúvida, mesmo vendo tudo isso, ele pode agendar uma teleconsultoria comigo, com a minha equipe, e aí a gente vai tirar uma dúvida, vai ver o que é, se está tendo alguma dificuldade, se tem algo que não tem. Então, é algo assim que realmente não existe. É novo, como eu falei, não é uma caneta. As canetas vão aparecer, tá entendendo? É óbvio. E isso aí não existe nenhuma proteção. Como é que se fala? Eu esqueci agora o termo, né? A gente tem a marca é registrada, mas qualquer outra empresa que queira produzir, ela vai produzir também. Eu acho que é até bom que tenham outras empresas produzindo. Na verdade, acho que a gente precisa não é se preocupar se vai ser para o laboratório A, B ou C. O que a gente precisa é tirar do limbo um número gigantesco de homens que estão tendo uma atividade sexual pífia, que não estão respondendo bem a tratamento oral e que não está sendo ofertado a eles a terapia injetável. Então, acho que a ideia é essa. Então, por isso, falando, a Andropen é um conceito de acolhimento do paciente e também do médico. Bom, eu acho que finalizo aqui e, mais uma vez, eu queria agradecer muito essa oportunidade para poder falar um pouco dessa terapia que a gente inovou. O Brasil inovou, porque isso não tem em lugar nenhum. Tá? Então, a gente está aí inovando algo que simples, mas que alguém precisava ter começado. E aí eu agradeço e parabenizo aí o laboratório Pineda, na pessoa da CEO, a Marilei Bertacco, que acreditou nessa ideia e arregaçou as mangas. São 1 ano e meio de pesquisa, e isso não é uma coisa tão simples como possa parecer, não. Ok?
Bom, vou Coutinho, interromper muito o obrigado. Foi uma aula compartilhamento. fantástica, foi das melhores aulas que eu já vi aqui no Quinta Potência. Você falou durante uma hora, do princípio ao fim, sem titubear nenhuma única vez, falando, emendando assunto no outro, uma frase na outra, sempre de forma cativante. Deixa eu fazer umas perguntinhas sobre a injeção. O paciente, quando ele compra o refil junto com a caneta, né? Aí o refil acaba, ele pode comprar só o refil ou ele tem que comprar outra caneta também? Não, não, a boa pergunta. Quando ele faz a primeira compra, ele compra a caneta com a medicação que você propôs, né. Para quem está começando, eu sempre falo: "Começa com a Aerozoom, que não tem ela não é ela é termoestável, ela não causa dor". A gente tem que lembrar que o paciente vai, primeiro vencer aquele medo inicial da picada. Então, ele vai ter ali aquele medinho da dor da picada. Então, você, além disso, faz uma ereção dolorosa com uma prostaglandina, assusta o paciente. Então, falou, vai começar? Começa com terapia, com a Aerozoom, que é a medicação mais barata e termoestável. Aí fala para ele, olha, vamos começar com essa. Se funcionar, ótima. Se não funcionar, a gente vai migrando e escolhendo qual é a sua formulação. Então, o paciente passa a comprar só o refil. A caneta ele vai usar anos. A caneta foi preparada para ser utilizada e disparada pelo menos 2 vezes ao dia, uma caneta de insulina. Então, você vai usar aí 2, 3 vezes por semana, você vai ter uma caneta aí para Só troca a anos. agulha a Vai, cada vez vai, que vai usar. trocar a agulha. Quando ele compra, ele recebe a medicação, é o cartucho de 3 ml, ele recebe 10 agulhas, as agulhinhas, elas vêm. Ué, cadê as agulhas? As agulhas são agulhas de insulina, ele pode comprar na farmácia, ele pode comprar na internet também, tá? Mas ele recebe 10 agulhas, então, por exemplo, se o remédio dele dá para 15 doses, ele depois complementa comprando na farmácia comum ou pela internet. Na internet vende caixinhas com 7, se eu não me engano, 7 ou 10 agulhas, ele pode comprar e complementar. Se ele for um usuário de muita medicação, ele pode comprar uma caixa, que é barato também. Uma caixa dessa deve custar aí uns 30, 40 reais, dependendo da marca que utiliza. E aí você também pode. Nós já estamos mandando com o número 8. A tamanho é 8, o calibre dela é 31G. É a segunda agulha mais fina que existe. Ela só perde para a agulha de 32G, que é a agulha de 4 unidades, só que não é boa, porque ela é muito curtinha. Então, a agulha 8, ela é 31G. Então, ela é mais fininha ainda. E outra coisa, ela não passa pela borracha. Quando você pega uma seringa dessa e espeta, você perde você já começa perdendo o fio dela, tá entendendo? A primeira passagem da borracha, ela já perde o fio. Nessa aqui, ela não perde o fio nenhum. Então, o paciente vai utilizar, tá entendendo? Então, e recebe 10 sachês de álcool, aquele sachêzinho esse assim, ó, um sachêzinho de álcool que ele vai utilizar para fazer a higiene do pênis. Tá? Ele vai passar lá no pênis dele e depois já jogar fora. Tá? A medicação, depois ele vai trocar. Olha, daqui a caneta. É muito interessante, porque você tem aqui, ó, você estipula a dose aqui, é muito fácil. Então, você não tem aquele negócio de tirar ar, botar ar. Doutor, mas é assim, mas é 0,1, é 10, o paciente se confunde com isso, tá entendendo? E aqui não, você fala, olha, vai fazer 10, vai fazer 15, vai fazer 20, vai escolher, ó. Ele tirou a tampinha e o disparador é assim, ó. Ele, com a mão, ele empurra. Deixa eu ver se vai sair aqui, ó. Ó, o líquido saindo ali, tá vendo? Ó. Uhum. Então, ele dispara. Ele, se for um volume maior, por exemplo, até 15, ele pode apertar e disparar tudo de uma vez só. Se for um volume maior, por exemplo, 30, já é um volume um pouquinho maior, o ideal é que ele faça o quê? Ó, ele aperta e solta. Olha lá, quando soltou, para. Mas está lá ainda, ó, aperta e solta, ó. Aperta e solta, aperta e solta. Até que vai ter um momento, eu estou vendo aqui o líquido saindo, ó. Eu estou vendo aqui que está acabando. Mas, como é que eu vou saber? Vai vir aqui uma marca, ó, verde, dizendo que toda medicação que eu determinei, que eu estipulei, já molhei aqui o computador todo, estipulei, ele já foi injetado. O paciente acabou, retirou a agulha ela é uso único, né?
eu quase me furei aqui, mas, ó, tirou a agulha, ele, ó, se ele quiser trocar por uma reversora ou quando a medicação acabou, ele, ó, tirou a medicação, colocou aqui a reversora, por exemplo, e aí conecta aqui novamente. Tudo isso ali explicadinho no vídeo, inclusive alguns detalhezinhos, por exemplo, quando ele pega a caneta pela primeira vez, ele vai usar, ele está montando a caneta pela primeira vez. Às vezes, esse pistão não encostou no êmbolo. Então, está isso lá no vídeo. Na primeira vez que ele vai usar, ele bota um ou dois e bota e testa. Às vezes ele faz, não sai nada. Então, ele vai de um em um, dois em dois, até que ele vê uma gotinha saindo aqui. Ok, o pistão já está encostado. A partir disso, ele não precisa mais fazer esse teste, a não ser que ele abra e tire alguma coisa dessa. Você não faz o teste no consultório, você primeiro manda o paciente comprar e depois você explica como faz. Ô, Henrique, isso aí é extremamente individualizado, né? Por exemplo, a minha clínica, ela é voltada para isso. Então, no meu dia de atendimento, eu tenho a minha sala de atendimento, eu tenho a minha sala de Doppler, eu tenho uma sala de repouso. Então, se o paciente, eu fiz o Doppler e ficou com uma ereção prolongada, eu boto ele numa sala só de reversão, onde eu vou deixar ele em observação e eu vou lá aplicando a medicação dele, e ele não me atrapalha em nada. Mas alguns profissionais não tem essa disponibilidade. Então, o cara fala, poxa, eu tenho aqui um outro consultório, que aqui na Barra, que eu divido, ali eu não tenho muito tempo, nem muitas salas disponíveis. Então, ali eu proponho o quê? Olha, eu vou fazer uma dose mínima para você, e aí, a partir dessa dose, você mesmo que vai aumentando gradualmente. Na fase inicial, você pode fazer isso com uma autoestimulação, uma masturbação. Você não precisa fazer com a sua parceria, porque você está ansioso, você ainda está encontrando qual é a sua dose, e etc. Então, você vai fazendo devagarinho, vai fazendo aí 2 vezes, 3 vezes por semana até encontrar a sua dose. Mas, por exemplo, uma outra maneira que eu acho ótimo, e aí também tem um certo conflito de interesse, óbvio, é o Doppler peniano. Acho que o Doppler peniano, cara, quem não faz, deveria indicar. Olha, vai fazer o Doppler peniano, porque no Doppler peniano eu já passo para o paciente, para o médico, qual foi o resultado. Então, se o médico recebe lá um Doppler peniano, que eu usei a solução Eros 1. Alô? Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu usei a solução Eros 1. 20, 30, 25 unidades e precisei reverter, e você vai estar lá escrito no Doppler, precisei reverter, aí você vai ver, pô, cara, precisou reverter com 5 aplicações de fenilefrina. Opa, esse cara tem uma hiperresposta. Eu recebo esse exame, eu no meu consultório, eu não quero fazer testes e etc. Eu vou dar um cheirinho para ele. Eu vou falar, ó, você vai fazer esse cheirinho. Ou então eu vou dar um reversor para ele e vou falar, olha, compra também um reversor, porque está na fase inicial, o reversor vai ser igual um seguro de vida. É bom ter, melhor ainda não usar. Tá entendendo? E aí é uma opção. Mas, como eu falei... Mas o paciente, quando compra a primeira dose, ele já compra também o reversor. Você aconselha que ele compre o reversor? Não, o reversor é uma opção do médico que fala, olha, compra também o reversor. Como eu falei, o reversor, a gente ainda tem ele só em frasco ampola. Já vai, dependendo da demanda, a gente já vai acelerar o processo de colocação dele dentro do cartridge para o paciente. O reversor é algo que, na prática, eu uso muito pouco, porque eu titulo meu paciente, eu mando ele com dose baixa. Eu não tento adivinhar a dose do paciente. Eu mando, ou eu faço Doppler peniano, e aí ali sim, eu tenho priapismo pra caramba, mas eu estou preparado, estou ali para reverter. Então, aplico, reverto, tenho uma ideia muito boa, e isso melhora muito a qualidade do Doppler, quando você faz. E aí, essa é até uma crítica de muitos Dopplers que são feitos por profissionais que não são andrologistas, não são urologistas, são ultrassonografistas. O cara não tem domínio da técnica. O Doppler peniano é 90% de técnica de injeção e 10% de imagem, porque a imagem é muito simples. O que você precisa é fazer uma boa teste de ereção para você não
não errar no diagnóstico, tá entendendo? Não colar ali na testa do paciente um diagnóstico de uma insuficiência arterial, de uma fuga venosa, quando na verdade não tem nada. Você que injetou pouco remédio, você que não estimulou adequadamente aquele indivíduo. Esse site que você fez é o melhor banco de dados de terapia injetável que existe, praticamente. Deve ser o melhor banco de dados de terapia injetável. Muito Eu não bacana, sei, muito mas ele ficou completo, muito completo. eu achei que ele ficou bem completo, né? E eu ainda acho que vai melhorar mais, cada vez mais. Eu estou aberto a sugestões, o que faltar. Volta e meia eu pego com uma orientação, falando, não, bota lá qual é o valor, quanto que vem, e não sei o quê, já deixa a receita pronta. Isso aí, tudo aí são colegas que foram me dando feedbacks, tá entendendo? Sempre muito produtivos, né? Nós temos vários colegas com muita expertise na área, né? Graças a Deus, aqui, tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós temos profissionais excelentes. Você mesmo é um cara que domina muito, são muitos anos, nós nos conhecemos já de muito tempo, nos congressos da antiga ABEI, que agora virou ABEIS, mas que estávamos lá nos primórdios da terapia injetável. Né? Você com o niato, o nitroprusiato, inclusive está aberto aí para a gente produzir também, caso você seja uma demanda sua, e a gente pode até também pesquisar isso aí. Pode fazer, vai ficar muito satisfeito. Vai ficar muito satisfeito. Tem a estabilidade térmica, como você falou, mas aí tem a questão da sensibilidade à luz. Ele tem que ficar em um tubo escuro, que ele é sensível à luz. Tem uma colega aqui que perguntou, no começo da sua apresentação, sobre o número de vezes que poderia usar a injeção. Você pode usar todos os dias? Ela quer saber se pode usar todos os dias Sim, ou precisa de um intervalo maior. a terapia injetável ela não tem uma limitação, ela só pode ser utilizada uma vez ao dia, né? Ou seja, o paciente não pode nunca reaplicar a medicação. Tá? Isso é uma regra. Olha, aplicou errado, ok, vai brincar de outra maneira, vai namorar de outra maneira, tá? E fica mais atento com as suas aplicações. Agora, ele pode usar, por exemplo, eu usei sexta, usei sábado e usei domingo. Não tem problema nenhum. Agora, você tem que lembrar que está dando uma espetada no pênis, está injetando um remédio. Então, o ideal é que você dê um descanso para aquele indivíduo. Acho que usar 2, 3 vezes por semana está mais do que suficiente. Talvez numa fase inicial de um namoro, daquela paixão que a gente quer todo dia, quer toda hora, ok, mas depois a frequência média aí é isso aí, 2, 3 vezes por semana já está até muito bom, tá entendendo? Então, eu acho que normalmente é isso. Eu peço sempre, olha, se não tiver numa situação de paixão, ou então uma oportunidade, nós viajamos, aniversário de casamento, etc., usa um dia, descansa um ou dois, usa novamente. Então, é isso que pode ser feito aí. Agora, uma última pergunta que é importante. Qual é o preço? Olha, a gente está tendo uma certa dificuldade que é avaliar custo, né? Quanto que é o custo, né, de uma medicação? Na verdade, eu sou o speaker, eu apenas oriento. Essa é uma questão do laboratório, né? Eu oriento, falo, olha, o que é mercado, como é que está o mercado e etc. Mas ela está dentro do valor de mercado que a gente tem disponível. A caneta ela custa na faixa de R$ 200, né? E que o indivíduo vai usar ela por muitos anos. E as medicações elas variam, se eu não me engano, de 350, essa Eros 1, até a mais cara é a Eros, é a Super Trimix, que tem 60 microgramas de prostaglandina, e ela está na faixa de R$ 650. Obviamente é um pouco mais cara, mas a gente levar em consideração que ela tem 3 ml com 60 microgramas por ml, isso dá um total de 180 microgramas. Ou seja, ela equivale a 9 cavergetes de 20 microgramas, Olha, potencializado com papaverina e fentolamina, num custo muito menor do que seria o concorrente, né? o cavergete, no caso. Então, é uma medicação, já vem pronto para obviamente, uso. mais cara que Já pronta vem para pronto uso. para uso. Pronto para uso, nem compara o que é aquilo, com aquela agulhona enorme, aquele líquido todo, mistura pó e etc. Até a minha aderência, meus pacientes, a aderência deles com
esse tipo de medicação é muito baixo, É um né? ritual trabalhoso. Trabalhoso. Então, acho que a ideia é essa, da caneta desmistificar a seringa. Tem a picada? Tem a picada, não tem jeito, a gente ainda não consegue inventar uma coisa que não tem. Existe até um trabalho de injeção sem agulha, é um dispositivo desse, olha. É aquela é uma pistola. Primeiro que isso aqui é super trombolento, ó. É uma pistola. Isso é esse trabalho que tem sobre isso, só tem um trabalho mostrando que dá mais dor. A pressão da medicação sem agulha, ela é mais dolorida, esse é um resultado desse trabalho, mais dolorida do que a própria picadinha. Então, é uma agulha É muito porque tem que fina. penetrar a obugínia, que é uma É, camada grossa, dura, exatamente. E aí você também resistente. não sabe se ela espalha pela albugínia antes, e aí com aquilo pode aumentar a fibrose. Então, assim, a gente. Na verdade, a Andropen, ela não tem novidade, ou seja, agulha, agulha, medicação confiável, medicação boa, que a gente já sabe que é boa, apenas é um facilitador, né? Um facilitador para o Lembrando que o paciente. paciente que tem indicação de usar medicação injetável é um paciente que já não funciona mais direito com a medicação oral, é um paciente que pode evitar a cirurgia e é um paciente que está em uma situação que ou ele faz alguma coisa ou ele não faz nada. Exatamente, exatamente. Ou E ele é, faz e é- e alguma é- coisa ou não faz nada. exato. E a gente tem que lembrar que eu sempre falo para o paciente, a ereção da terapia injetável é a sua própria ereção. A ereção da prótese é legal, mas não é a sua própria ereção. Principalmente num país que mais de 90% das próteses são próteses semirrígidas. Se a gente sabe, a gente coloca prótese, passa um período, o pênis dá uma atrofiada, fica aquela meio que uma vareta, tá entendendo? Rígida. A Uma terapia grande injetável, não. frustração para os É uma pacientes. frustração. A própria prótese inflável, que é sensacional, que aí custa um carro, tá entendendo? Você bota um carro dentro do pênis, o valor que é 60, 70 mil. A prótese inflável, você tem prótese que ela desinfla, mas não desinfla tanto, dependendo do tamanho do pênis, dependendo do tipo da prótese, você sente barulho dela ali, fazendo como se tivesse alguma coisa dentro dela, tá entendendo? Uhum. É bom, é ótimo, mas ele é ótimo quando a terapia injetável falha, porque ela é reversível. Ah, que amanhã sai lá o plasma rico em plaquetas, a célula tronco, a onda de choque maravilhosa. Pronto, você tem o seu corpo cavernoso, está lá. Você não destruiu o seu corpo cavernoso. Né? Então, eu sou um cirurgião, gosto de operar, gosto muito, adoro cirurgia de prótese, tá entendendo? Mas eu sou conservador. Eu só faço aquilo que eu faria em mim, tá entendendo? Em mim, eu esperaria realmente esgotar toda a terapia injetável para poder migrar. Ah, mas pode dar nódulo. Tá, mas qual é a opção que eu tenho? Comprimido não Entre o funcionou. nódulo e ter um pênis flácido eternamente, o que você prefere? E o nódulo não vai atrapalhar em nada. Se você teve um Não nódulo, atrapalha em teve nada, dois, teve três, tá exatamente. bom, olha, você está fazendo um nódulo demais. Então, vamos fazer o seguinte: vamos para a prótese. O que vai mudar? Absolutamente nada. A prótese vai ser igualmente, com a mesma Eficaz. facilidade, ela vai ser colocada. Então não tem, não, agora eu não vou poder mais colocar uma prótese porque eu tenho uma baita de uma fibrose. Não é nada disso. Aquela normalmente é ali na albugínea, é uma coisa muito leve, tá entendendo? E a maioria dos nódulos, eles revertem, tá? O paciente massageia, para de usar um período, um mês e pouquinho, ele vai massageando, daqui a pouco ele está no seu consultório e fala, doutor, pelo amor de Deus, me libera, esse nódulo não estou nem sentindo mais nada, não tem quase nada, me libera para fazer, porque eu estou sentindo a falta da minha medicação. E aí você pode mudar, por exemplo, se o paciente faz nódulo, faz outro nódulo, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair da paverina e vamos fazer só prostaglandina com fentolamina, e vamos deixar um pouquinho fora da papaverina. Então, vamos ficar mais atento com a técnica, comprimir bem o local após a retirada, para não formar nenhum coágulo interno ali, que pode ser Uhum. o fator. E tem outra coisa que é interessante, se a gente for ver a estatística de nodulação peniana, ela praticamente equipara a estatística de doença de peyronie da população geral.
Então, você tem qual Peyronie na população geral? É que muitos o paciente tem e nem sabe, ou não incomoda, ou não tem tortuosidade. Mas você tem aí 6, 7% de possibilidade de doença de Peyronie, e você vai ver a terapia injetável, nodulação, vai dar isso aí, 8, 9, 10% no máximo, tá entendendo? Então, aí, É o que eu às falo vezes, para os sim, às vezes é o pacientes. próprio Peyronie que o paciente ia ter mesmo, tá Eu entendendo? falo aos pacientes, olha, a grande maioria dos pacientes que têm Peyronie jamais usaram injeção na sua vida. A grande maioria, A grande exatamente. maioria nunca usou injeção. E é comum o paciente que usa injeção fazer a placa do outro lado, inclusive. É, é. Não tem nada a ver com Olha, a injeção. eu tenho um paciente que ele começou a terapia e desenvolveu um nódulo. Eu falei, poxa, que chato, né? E ele é um profissional da área de saúde e falou assim, doutor, esse nódulo não foi a injeção. Eu sei exatamente aonde eu aplico e esse nódulo não. Esse nódulo, eu vou te falar, eu já estou, antes de começar a injeção, eu venho sentindo um dolorimento no meu pênis, Uhum. ele meio dolorido, e esse nódulo é fora. Ou seja, era uma doença de Peyronie que, coincidentemente, veio junto aí com a terapia injetável. Né? Coutinho, você já tem pacientes usando o Andropen? Sim, eu já tenho, porque eu já tenho pacientes que estavam já em testes e etc. Mas agora que os meus pacientes começaram a receber as prescrições. Ontem eu prescrevi 2, hoje eu prescrevi mais 3, e agora vários pacientes meus estão sendo contactados para vir ao consultório para poder ser apresentado a Andropen, né? E aí agora essa aí, tentar popularizar e Divulgar. deixar a terapia injetável peniana com a mesma facilidade e com a mesma tranquilidade que a gente fala, eu tomo Ozempic. Tá entendendo? Até confesso, ó, tô tomando Ozempic. Eu acho ótimo, mas fico enjoado, tá entendendo? Mas pelo menos não A ganho terapia injetável tanto vai fazer o peso. efeito inverso do Ozempic, só que não vai emagrecer o pênis, vai engordar o pênis. É Vai o que eu fazer falo para o crescer. paciente: ter injeção de insulina, criança faz, diabética, criança diabética faz, e se adapta tão bem. Eu falei, você faz uma insulina e você não tem um orgasmo quando você aplica a insulina. Você aplica a insulina e você sabe que o seu açúcar está controlado, é aquilo que você tem que fazer para não ter. Porque normalmente o cara não tem sintoma. Eu apliquei e me senti bem. Aí eu apliquei e parei de sentir dor. Não tem nada. O cara vai lá, sabe que tem que aplicar de manhã e de noite e pronto. Agora, se aplicar um remédio, tá entendendo? Numa área que não tem inervação, é uma área igual à barriga, não é na glande, é na base do pênis, tá entendendo? E ter uma ereção de excelente qualidade, é isso que o homem tem que ter. Eu falo assim, ereção é igual visão, ó. Ninguém fica cego à toa. A gente vai perdendo a visão gradualmente, gradualmente. E aí, quando vê, o cara não está enxergando nada. Pô. A visão, a gente não vai lá e bota o óculos, não corrige. Então, a mesma Uhum. coisa na ereção. Não está muito boa? Toma um comprimido, melhora a tua. Aquele cara que bate no peito, fala, eu não tomo nada. Não toma nada. Eu falo, então toma, Toma porque o nada, também não Ricardão faz vai nada. tomar. Toma e faz aquela. Eu ouço muito isso. Tá dando para o gasto. Aí eu falo assim, para o gasto de quem? Seu ou da tua Boa, parceria? Tá entendendo? Que é o cara boa. que é o ejaculador rápido, porque ele não quer acabar, você ejacula, ele fechou o ciclo. É o clássico ejaculador precoce secundário a uma disfunção aí erétil incipiente, tá entendendo? Então, é É, a isso. Acho que o questão homem do tem que. ecodoppler. A questão do ecodoppler que você falou tem duas funções importantíssimas. Primeiro, mostra ao paciente que a injeção é indolor. Você faz a injeção do vasoativo dentro do pênis para fazer a avaliação. Primeiro que é indolor, o paciente constata isso na prática. E segundo, que ele tem uma ereção de ótima qualidade. Então ele sai dali querendo repetir essa experiência em casa. Então isso já facilita muito a adesão inicial do paciente ao tratamento, né? Ele vê que não tem dor e que funciona. É tudo que ele quer. Exatamente. É Eu tudo até que ele quer, acho é que tudo que ele precisa. no Doppler, eu até costumo falar para o meu paciente: olha, eu vou fazer uma aplicação, tem dois objetivos no Doppler: avaliar a sua resposta, te apresentar uma possível terapia,
tá? Avaliar a sua resposta a ela, se você é um candidato, um possível candidato, e fazer uma avaliação vascular do seu pênis, que é o que a gente tem hoje disponível. Sendo que, para mim, a resposta à terapia e a apresentação do método talvez o mais importante do Doppler peniano, do que propriamente ter um parâmetro adequado ou não está adequado. Não está muito adequado. Outro dia, ontem fiz um paciente que o padrão dele era ruim, de insuficiência. Esse tal que eu falei, que é de insuficiência arterial. Mas a resposta dele à terapia já era ótima. Ou seja, ele tem um diagnóstico de uma insuficiência arterial, eu pedi que ele conversasse com o cardiologista para poder fazer um Doppler de carótida, porque aquilo ali ele poderia estar com outros processos obstrutivos. Acabei descobrindo que ele tem lá já uma obstrução na pele, tem uma doença do endotélio, tá entendendo? Mas a terapia dele é ali. O mais importante foi saber que ele respondia à terapia injetável. Era uma opção para ele. Na verdade, é quase que a única opção. Ou você faz, ou você fica do jeito que você está. Você escolhe. Exato. Coutinho, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Foi maravilhosa, magnífica. Você é um encanto falando, você fala muito bem. Eu fico encantado de ver. Obrigado. É bom Foi ter ótima amigos que os apresentação. amigos sempre falam essas palavras bonitas. Muito obrigado pela sua apresentação. Falamos 1h40 praticamente. Foi um espetáculo. Meu Deus. Tá bom. Olha, E eu que agradeço você também a bota lá presença no de todos. grupo, bota no Quinta Potência o site do Andropen, para todo mundo Tá. olhar, Vou botar por lá no favor. grupo, tá? Bota lá no grupo. Esse é um cartão virtual. Então tem o Instagram, tá? Convido vocês para ir Ótimo. para o Instagram também. Tem o Instagram, tem o WhatsApp para o paciente e tem o site que pode navegar, e aí é bom vocês se cadastrarem, aí os colegas médicos e tal, se cadastrarem para poder saber um pouco mais. Tá? E é um site que a gente vai mostrar para os pacientes, né? Porque ele tira todas as dúvidas, ele tira Exatamente. ali. Você mostra para ele ali, ó, vai lá e manda ele usar, passa para o paciente. E o paciente não precisa comprar a medicação. O paciente tem acesso, passa para o paciente, ele vai ver o site. E aí ele vai ver, vai entender, vai ver o que é. Eu acho que isso é muito importante, a gente dar esse tipo de Vai informação aos poder pacientes. pensar, avaliar, analisar, chamar a esposa para Exatamente. olhar junto. Ver como é que é simples e tal. Mas é Coutinho, isso. muitíssimo obrigado. Vou mais tirar seu tempo com a Mônica, não. Mônica, obrigado por ter Valeu! prestado o Coutinho aí pra gente. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, Tudo de bom. Um Francis. Tchau, abraço, pessoal. Carla, Cindino, todo mundo. Fernanda, tá? Lucas. Um abraço a todos. Tá? Obrigado. Valeu. Nossa. Não. Linguiça?